Olá pessoal, meu apelido de guerra é Kill e hoje vamos conversar sobre 5 temas, uns mais pesados que outros, como sempre. Mas eu quero deixar bem claro, o objetivo desse vídeo não é expor por expor. O objetivo é refletir, trazer informação e de alguma forma ajudar as pessoas a enxergar esses problemas com mais consciência. Então, como sempre, manteremos o respeito até o final, então James, puxa a vinheta. E aí, pessoal, ó, a mão inchada e vermelha aqui, que a professora agrediu meu filho aqui, ó. Bateu no garoto. 5 anos de idade. Por que, Gael? Ela te bateu? Porque só errei o nome. Só porque ele errou o nome? É. Você tá mentindo, Gael? Não. Ela te bateu mesmo? Sim. Aqui a Não. marca aqui. Pronto, aí a marca aí. Meu filho nunca foi de mentir, nunca foi de chegar com história mentirosa lá em casa, não. Nunca foi de inventar conversa com ninguém, não. Não tem essa criatividade toda, não. Não tem precisão de ficar mentindo ou inventar a história que o professor bateu nele, não. Aí quem tá mentindo agora no caso é você. Pessoal, tô aqui na Inocente. escola, Bom Samaritano. Aqui de período já são 11 e pouco, quase o almoço já. A professora aqui está sendo acusada pelo meu filho de agressão. Não tem como provar, segundo ela. Mas uma palavra de uma criança, eu tenho certeza que vai se sobressair perante Nossa. a autoridade. No caso, Cala a boca, o mano. tribunal, o julgamento, qualquer coisa que acontecer. A diretora está em conformidade com isso, vai estar lá representando a escola dela, ok, mas ela não tomou nenhuma atitude contra a professora, que ela está sendo acusada pelo meu filho de agressão. Meu filho tem 5 anos de idade Vai só, fazer o estuda quê, aqui cara? na escola Bom Samaritano, já tem quase 2 anos, nunca fez uma denúncia como essa, ele nunca falou algo sobre isso. E agora ele falou que a professora bateu sim na mão dele, bateu de forma agressiva. Pessoal, eu tô aqui na creche ainda, Bom Samaritano, tá bom? A Carla Bejaí mandou aqui alguns contatos que eu vou estar marcando para vocês aqui. Alô, Silvio Mendes. Alô, Ismael. Vou estar marcando aqui vocês, Babada Teresina. Tá bom? Para poder passar em todos os canais possíveis. Nossa, todos os cara. Instagrams possíveis, né? Estão batendo nas nossas crianças. Estão agredindo nossos filhos aqui nas creches. Entendeu? Então esse apelo aqui é muito forte porque se trata do nosso futuro, né? O nosso filho que a gente procria, a gente cria com o maior carinho e educação possível. Para quando o filho chega até nós e relata uma agressão, a gente tem que fazer o quê? Tomar as medidas cabíveis. Vi até aqui a creche aqui, a professora e a diretora disse que o Gael está mentindo, sendo que tem a mão dele está vermelha, inchada, por conta de um tapa que ele tomou da professora dessa escola aqui, dessa creche aqui, ó. Bom Samaritano aqui, ó, tá pra todo mundo ver. Tá ali a mãe dele revoltada e tá aqui meu filho aqui, ó, Inacreditável, cara. agredido pela professora, que era o Sabe dever de nada. de ensinar, não de bater. Bom, aqui já existe um grande problema. Crianças mentem sim. Não é porque a criança é pequena que automaticamente ela tá falando a verdade. Esse pai aí deveria de vez em quando ligar o raciocínio básico. Não é muito difícil, não é só ligar a chave. Criança dessa idade, às vezes inventa história, distorce acontecimentos ou simplesmente repete algo que ela ouviu em algum lugar. Ao invés dele investigar de uma forma lógica, não, ele já parte para acusação direta. Foda-se. Ele afirma que em tribunal a palavra da criança seria mais ouvida que o da professora. Eu queria saber da onde esse cara tirou essa bosta. Porque na prática, a justiça não funciona bem assim, não. Não basta apenas um relato sem comprovação. Precisa sim de provas, senhor. Ah, mas precisa. E ali, num determinado momento, a professora se defende dizendo, você não tem provas. E realmente, no momento não havia nada que comprovasse. Enfim, o pai tinha várias alternativas para tentar resolver o problema. Mas o gênio escolheu a pior forma de todas. Expor o rosto da professora em redes sociais. Isso é grave, cara, em tantos níveis que dá até canseira. Ele tá chamando uma professora de agressora sem comprovação. Com base em papai, acredita em mim, pelo amor de Deus. Se for mentira, essa exposição toda pode arruinar a vida de alguém inocente. E outra, se a criança inventou a história e viu que o pai acreditou, ela pode entender que mentir funciona. É claro, isso incentiva novas mentiras. E assim, cara, como que esse gênio não pensou em todas essas possibilidades? Caralho. Em Santa Catarina, um professor conhecido como Pipoca, premiado, homenageado, criador de projetos de inclusão, foi flagrado por câmeras cometendo atos criminosos, vamos deixar assim, contra uma menina de apenas 10 anos de idade. Um homem de 60 anos, com histórico de destaque no esporte, usando essa imagem respeitável para se aproximar de crianças. Enquanto muitos acreditavam que ele era um exemplo de inclusão e cidadania, na prática ele era um abusador.
E quando esse tipo de caso viraliza, começam a surgir depoimentos. Ex-alunas dizendo que ele tinha um jeito estranho de tratar as meninas, gente que já tinha denunciado no passado, mas que não foi ouvida, pessoas que hoje, adultas, percebem que já havia algo de errado lá atrás, ou seja, os sinais estavam lá, só que o sistema infelizmente falhou. Em 2011, quando tive aula de educação física com Pipoca, passei por essa situação dentro do ginásio, fiz a denúncia e nada aconteceu. Graças a Deus, a justiça tarda, mas não falha. Acima de qualquer suspeita, infelizmente, ele foi meu professor de judô no instituto. O tratamento dele com as meninas era completamente diferente de nós meninos. Hoje, adulto, consigo perceber o que esse cidadão fazia. Espero que alguma mulher, naquela época, entrando na adolescência, apareça e fale do que acontecia. Caramba, foi meu professor na época da escola. Ele sempre teve um jeito estranho de tratar as alunas. Talvez isso já acontecia na época, mas não era tão visado como é hoje nos dias atuais. E somente agora tomou proporções. E agora vem a grande reflexão. Quantas vidas poderiam ser protegidas se as primeiras denúncias tivessem sido levadas a sério? Quantas vítimas será que deixaram de falar por medo de não serem acreditadas? Isso mostra a grande e imensa importância de nunca silenciar diante de uma injustiça. Não é só o peso do ato em si, mas é o rastro que isso deixa. No caso, são crianças marcadas pro resto da vida, famílias destruídas, e ainda tem gente que aparece nos comentários relativizando, dizendo que a criança queria, ela tinha intenções. Não vi ela sendo obrigada a ir com ele, não. Pelo contrário, ela foi porque quis. Me desculpa falar. Pessoal, uma criança de 10 anos não tem discernimento. Uma criança não consente. Isso é crime, isso é covardia. Bom, a justiça prendeu esse homem em flagrante, mas a gente sabe que a prisão de um não repara o estrago que ele causou. Que esse take sirva de alerta. Pessoas perigosas estão em qualquer lugar. Na igreja, na escola, na academia. E por isso a gente precisa falar, denunciar, tudo para que a chance desses demônios continuarem vivendo entre pessoas de bem diminua. Pessoal, uma atenção rápida. Não é novidade para ninguém que a popularização das bets aumentou muito. E graças a esse fenômeno surgiram várias bets ilegais. Bets que fogem de qualquer tipo de fiscalização e não são transparentes como as leis do nosso país exigem. E é claro, existem dois tipos de bets. As ilegais e as legalizadas. Que no caso são as que possuem sede aqui no Brasil, as que se disponibilizam para qualquer tipo de fiscalização, que inclusive é feito pelo SPA. Se você tem mais de 18 anos e gosta de apostar, não caia no papo de renda extra. Não escute influenciadores que insistem em dizer que a plataforma tá bugada ou que é investimento, não. Inclusive fazer anúncios do tipo é crime. Busque se entreter em plataformas que seguem todas as regras do nosso país, como por exemplo a Blaze. E tem mais. É muito importante saber que cada experiência é única e depende somente de sorte e não habilidade. 2. Evite jogar antes de ler os riscos e as regras do jogo. 3. Não confundam as coisas. Como eu disse, não é renda extra. O dinheiro depositado na plataforma deve ser encarado como um orçamento de diversão. 4. Estipule um limite de dinheiro e tempo para apostar, beleza? Jogo consciente é a regra da casa, pessoal. E hoje eu vou jogar o Double. Bom, amigos, estamos aqui no Double, certo? Ok. Eu vou no preto. A tendência tá forte. Eu acho que vai continuar. Eu acho. Lembrando que é sorte. Ok. Nossa, cara. Sacanagem. Bom, vou no preto de novo. O branco a gente sabe que é um caso dos acasos. Agora eu acho que vai preto. Ok. Boa, garoto! Boa, isso aí. E para se cadastrar na Blaze é bem simples, é só clicar no link que eu disponibilizei na descrição desse vídeo. E nunca se esqueçam, a plataforma é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Apoie os MCs da sua cidade, os MCs da minha cidade. E aí, gente? MC Maconha aqui, na voz. Saudade. Beleza. A novinha não quer MC Maconha. Se eu fosse da vagabunda, ela queria. Da vagabunda. Agora, um cara trabalhador com MC Maconha não quer, não. Eu só acordo 5 horas da manhã pra vender peixe na cidade. Peixe? Se o trabalhador não quer, trabalhador não quer, não, né? Só quer o cara maroqueiro. Então, MC Maconha, talvez o seu problema nem seja a falta de malandragem. Eu acho que é só porque você é fanho mesmo. Ou quem sabe porque ainda não aprendeu completamente a língua do seu próprio país. Resumiu o seu problema em elas não me querem porque eu sou um trabalhador. Não é assim, não. Isso é deixar de lado vários outros fatores, né, o MC Maconha. Mas não tem problema, não tem problema. Quando o efeito da maconha passar, você vai entender o que eu tô falando. Aula de defesa pessoal da melhor forma. Como se livrar de uma pessoa maior que você. Essa mãozinha dele vai estar aqui, ó. Vai estar por aqui por cima. Aqui por aqui por cima assim, ó.
Essa mão dele vai ficar meia bamba. Aí depois você bota a mão aqui no pescoço dele, ó. Balão. Vou fazer mais rápido pra vocês se ligar como é que é, tropinha. Botou a mãozinha aqui em cima, aqui, ó. Segurou aqui, ó, tropinha, ó. Ah! Ô, miséria! Ei, PH! Porra! Vai, defesa pessoal, meu cu. Defesa pessoal, é Cuba. É, que eu passo direto, você fica nessa. Eu não sei se o rapaz que foi beijado tá comemorando ou se é porque ele ficou com raiva mesmo. No início parecia que ele tava comemorando um gol de final de campeonato. Aí depois, pra disfarçar, ele saiu correndo atrás do outro rapaz. Enfim, amigões. Coisas que fazem uma professora achar que uma mãe é desleixada. A primeira coisa que a gente pensa é quando a criança anda com um uniforme sujo, pé sujo, unha grande e suja. Esse é um combo ali que dá pra gente perceber que a mãe é totalmente desleixada. E muitos vão falar assim, mas tem mãe que não tem tempo. Pô, tu não tem tempo pro teu filho pra fazer o básico? Tu vai ter tempo pra mais que nessa vida. Segunda coisa, a mãe que não faz dever de casa com o filho. Gente, é obrigação de vocês fazer dever de casa com o filho de vocês. Mas eu mando meu filho pra escola, é pra aprender na escola. Gente, pelo amor de Deus. Se essa mãe não é capaz de fazer um dever de casa, ela não é capaz de acompanhar a vida acadêmica do filho nunca nesse país. Terceiro tipo de mãe que faz a gente achar que a mãe é desleixada é quando você fala que aquela criança tem algum tipo de dificuldade ou tá passando por algum tipo e a mãe simplesmente caga e não faz nada. A gente simplesmente olha assim e fala, pô, que mãe desleixada, não sei pra que teve filho. E sabe qual é o pior? Quando tem todos num combo. A mãe que é negligente, que é desleixada, que não tá nem aí pra vida acadêmica. Sério, gente, a gente olha pra esse tipo de mãe, eu sendo professora e falo com propriedade, porque tenho vários colegas de profissão, todas pensam da mesma forma. A gente tem empatia com a criança, mas a própria mãe não tem empatia com essa criança. Vocês estão entendendo, né? O nível. É foda, cara, porque tem muitas mães que acham que a escola é 100% responsável por educar o filho. Se elas pudessem, graças ao espírito da desgraça que em algum momento tomou conta da humanidade delas, com certeza absoluta elas deixariam a criança lá 24 horas por dia e foda-se. Só que a criança não é só um aluno, é um ser humano com sentimentos. E eu sei, é ridículo eu ter que vir aqui falar uma coisa óbvia dessa. Essas mães, completamente insanas, malucas, precisam entender de uma vez por todas que quando se terceiriza tudo, quem perde é a criança. Mas por algum motivo, colocar essas ideias na cabeça de um bando de narcisistas do caralho é impossível. E o pior é quando a escola alerta sobre alguma dificuldade que a criança tem. As mães simplesmente ignoram. Se foda, né, mãe? Se foda. Se o problema fosse no cérebro delas, no dia seguinte elas estariam fazendo barraco lá na frente do psicólogo do SUS. Ser mãe não é só dar comida e mandar pra escola. É participar, é ouvir, tentar entender. Ignorar um filho quando ele mais precisa é uma das piores formas de abandono. Entenderam, o bando de desgraçadas? Se você aí não é uma desgraçada e nem um desgraçado, por favor, se inscreve no canal. A gente se vê.